Beleza, valendo mais um episódio aqui do Empresa Mínima Viável. E estamos aqui gravando mais um episódio, eu e Luquinha. Como é que você tá, Lucas? Eu tô ótimo, Daniel. Prazer aí, mais um episódio aí contigo. Hoje estamos acompanhados, né? Mas antes, como é que tu tá, Dani? Eu tô bem. É doido isso, né? Porque a galera acha que a gente fala todo dia, mas a gente tá 4 dias sem se falar quase. Exato, eu já estava nervoso aqui, pensando como que eu vou voltar a ter esse convívio social agora com o Daniel. Que doido. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Mas, cara, é o seguinte, a gente tem uma pessoa convidada hoje aqui que é uma mistura de coisa. Tem... Até não sei por que a gente convidou ele pra vir aqui, ô Lucas. Porque aqui tem coisa de basquete, tem coisa de projeto social, tem coisa ligada com design, tem coisa ligada com engenharia de produção. É tanta coisa misturada, tem empreendedorismo, tem um monte de coisa. E aí eu até tô com dificuldade de apresentar a pessoa. Então eu vou dar boas-vindas aqui pro Anderson, né? Anderson Nunes, e pedir pro Anderson tentar. Como é que você se define, o Anderson? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Cara, é uma pergunta difícil de fazer, tá? E mais difícil ainda de responder, tá? Porque, cara, eu me defino... até escrevi uma palavra bem grande aqui pra não esquecer. Eu me defino como um maker. Ou seja, um cara que pode fazer tudo e o que não sabe vai atrás de fazer, sabe? Tem um amigo meu, Mário, que inclusive o Daniel conhece bem, que ele gosta de falar que a minha criatividade e as minhas ideias vêm do caos. E o caos é aquilo, né, cara? Tu pode esperar tudo. E também não tem nada que não possa surgir dali, né? É meio inesperado, assim, né? É difícil de falar em poucas palavras o que seria eu, assim. E inclusive eu tô aprendendo um pouco, né, cara? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais sobre si mesmo. Sabe aqui, ô Lucas, o Anderson falou esse negócio agora e me fez voltar aqui numa leitura que eu tô fazendo num livro das antigas do Seth Godin. E eu achei Poke the Box, é o nome, é tipo Cutuque a Caixa, né? Seria a tradução desse livro dele. E tem uma parte que ele tá falando sobre sistemas. E ele fala que a gente tem que ter sistemas funcionando que dão uma certa estrutura e que novos sistemas são criados a partir dos sistemas existentes. E o Anderson, sendo cara de engenharia de produção, o exemplo aqui que ele dá, Anderson, é lá do modelo do Ford T lá, né, lá de trás, que rodou durante mais de uma década lá, sei lá. E aí o Seth Godin traz uma passagem falando o seguinte: o sistema antigo não consegue funcionar sem o sistema novo, né? E o sistema novo depende de humanos imprevisíveis adicionando insights não organizados nem agendados, vamos chamar assim. Que eu acho que é um pouco dessa brincadeira, quer dizer, de algum modo deve ter algum tipo de plataforma rodando na tua vida e essa doideira acaba conectando tudo aí. Eu vi foi muito terapêutico pra mim descobrir isso. Eu tava vendo uma palestra sobre criatividade, tá? E aí o cara falou que o que é uma nova ideia, ou quando surge uma nova ideia, né? Ele falou assim, ó, é a soma do teu repertório, da tua bagagem que tu tem de vida e tudo que tu já passou, né? Quando ela se choca com algum estímulo. Aí surge um insight, surge uma nova ideia. E muitas vezes é isso, cara. Hoje, profissionalmente falando, foram várias coisas que foram surgindo no repertório, e aí quando eu tive o estímulo certo, aí começam a surgir ideias, né? Parece meio engraçado, porque é um pouco de tudo, né? Só que ao longo da minha vida, apesar de eu ter 31 anos, nem 32 tenho ainda, eu já fiz várias coisas e sempre gostei dessa coisa de experimentação. Se eu pudesse colocar uma das minhas habilidades é a experimentação sem será que vai dar certo? Será que não vai dar? Pode ser que eu não seja bom nisso. Ok, mas é uma das coisas que eu mais curto fazer, é experimentar e ver o que vai acontecer. E isso vai gerando um repertório, né? Bem ou mal, vai se gerando uma bagagem dentro disso, né? E Lucas, isso conecta bastante esse modo caótico, assim, eu às vezes vejo em ti também rodando essa coisa, apesar da tua extrema organização muitas vezes, né?
Os post-itzinhos tudo alinhado ali, sempre, mas tem um pouco dessa história também, né? Eu acho que a fala dele acabou de responder porque que ele tá aqui conversando com a gente, né? Porque ele também é essa mistura de várias coisas aí que a gente pega e que a gente é também. Eu acho que sim, Daniel, eu acho que sim. Eu acho que eu me identifico bastante nessa questão de caos que o Anderson traz. E até a minha organização que tu citou, ela acaba sendo uma gerência desse caos todo, né? Então, a gente não consegue controlar as coisas, mas a gente consegue saber se essas coisas que estão acontecendo, elas estão dentro da nossa expectativa ou não. Então, eu acho que o que o Anderson traz, essa questão de fazer de tudo um pouco e usar um conhecimento numa área, na outra, que ele está aplicando e que tudo acaba se juntando, né? Tu tem a tua bagagem e tu tem um novo estímulo e isso faz muito sentido, que é o que a gente vem falando aqui nesses 6 episódios, mais o episódio piloto. Então, muito legal ouvir o Anderson. Tô curioso pra ver a história aí que ele vai trazer pra gente. Tu sabe, a gente tentou dar uma dividida aqui um pouco dos assuntos, então vou puxar 2 projetos iniciais aqui. Me conta um pouco aí, Anderson, da história dos bonés, e eu quero que tu consiga fazer algum link com a história do basquete para a vida. Vamos ver como é que tu me conta essas 2 histórias, mostrando o que tem de comum entre elas. Porque eu acabo enxergando essa coisa da criação, do impacto positivo, do impacto, né? A primeira coisa que eu vejo desses projetos, eu queria que tu contasse um pouquinho das motivações aí. Cara, vamos tentar colocar tudo isso na mesma panela aí, porque de fato elas estão na mesma panela, mas é difícil de explodir isso em assuntos que sejam compreensíveis, né, de uma forma tranquila. Cara, o que aconteceu? Vamos falar de projeto social e de bonesta. Como eu acho que tudo tá muito... Acho que a nossa fala inicial de estímulo foi muito feliz, porque tudo é isso, é um estímulo que gera um insight. Essas coisas todas foi um estímulo que eu tive e gerou um insight. Por exemplo, eu vou falar do Basquete pra Vida, tá? Pra quem não conhece, é um projeto social. Eu sou basqueteiro a vida toda, nascido e criado na Restinga, que aqui em Porto Alegre é um bairro que tem uma questão assim, social bem complicada, questão de violência. Então, eu fui nascido e criado nesse bairro e o basquete foi uma das coisas que me acompanhou e onde eu conheci amigos, entre eles o Lucas e o Richard, que são fundadores do projeto comigo. O Lucas é professor de basquete, já ensina basquete muito antes da oficialização do Basquete pra Vida, ele já ensinava. E aí o Richard também entrou junto nessa parada. Mas onde é que surgiu esse estímulo? Tá? O estímulo para querer ter um projeto de basquete. Cara, tive a oportunidade eu e o Lucas, a gente ir para os Estados Unidos, com as economias que tinha, a gente foi fazer um intercâmbio de basquete, mas era uma coisa para nós, entendeu? Pra gente que ama o esporte, enxergar toda a cultura do basquete americano, ir em jogo de NBA, conhecer high school, nem a gente vê nos filmes, né? Aquelas escolas cheias daqueles armáriozinhos, né? Os locker rooms lá, né? Então a gente foi. E eu me lembro, cara, olha só aí que vem a parte do estímulo. Eu cheguei no hotel, a gente foi numa escola de ensino médio, pública, lá nos Estados Unidos, como qualquer escola aqui nossa pública, né? Cara, e a estrutura dos caras era tipo União, Sojipa, que são grandes clubes aqui de Porto Alegre, pra quem não conhece. Cara, e era uma escola pública que o único requisito era tu morar num raio X perto dela. Eu cheguei no hotel, velho, chateado, assim, cheguei mal mesmo, assim, ó, na deprê, pensando, meu Deus, olha o que esses caras têm de graça e eu mataria alguém com 14 anos, tá? Pra poder jogar um dia nessa quadra que os caras têm ali todos os dias. Tá, fui dormir. Quando eu me acordei no outro dia, me veio aquele estalo, assim, ó. Cara, foi um estalo. Eu digo assim, é um insight mesmo. Cheguei pro Lucas, 7 e pouca da manhã, antes da gente começar, a gente nem tomado café. Ô Lucas, olha só, meu, o que tu acha da gente pegar e quando voltar pro Brasil tentar melhorar a estrutura que tem lá no Secores, que é lá na Restinga, né? Que é uma quadra de rua que quando tem alguma coisa boa lá é porque foi nós que fizemos, assim, né? Foi a comunidade que se juntou e consertou. Falei, cara, em vez da gente ficar... Aí eu pensando, né, Anderson, em vez de ficar pensando que a tua infância foi sofrida, que foi triste, que não sei o que tu não tinha tênis, papapá, por que tu não pega e tenta fazer algo pra galera que tá começando agora? Tentar melhorar a estrutura, dar um pouquinho mais de dignidade pra galera poder jogar.
Então esse foi o estímulo que começou o Basquete pra Vida. Aí o Lucas super topou, falamos com o Richard, super topou, e hoje, inclusive, a gente ia sair uma matéria no Globo Esporte, só fazendo um gancho, né? A gente ia sair no Globo Esporte hoje, uma matéria do projeto, tá? Só que acabou a contratação do Messi melando a nossa matéria de hoje, vai ser amanhã, tá? Dia 11 de agosto. Tem outra pessoa que trabalha com a gente também no projeto, entre outros vários parceiros indiretos, que é o Thiago Matias, tá? Que ele é um jogador da NBB, já tentou jogar nos Estados Unidos também, já passou por vários clubes aqui do Brasil, e ele também faz essa parte da técnica, né? Ok, então falamos agora um pouquinho do Basquete pra Vida. E na minha vida de Basquete pra Vida, que tá desde 2017, de fevereiro de 2017, quando começou, eu comecei a ver, cara, como é difícil captar recurso para tocar projetos bons, sabe? Projetos que estão fazendo a diferença, como o nosso, né? Cara, era uma função para conseguir uma lata de tinta, tinha que bater em 500 portas de ferragem, tinha que falar com um monte de amigo, cara, as bolas tudo, sabe, destruídas, porque o chão é muito abrasivo, uma bola de borracha dura 2-3 meses e ela já não tem mais peso, vira uma bexiga a bola, porque o chão come tênis e come bola. E eu, cara, comecei a ver aquilo, cara, que coisa complicada é isso. E aí um dia, como muitas coisas na minha vida, deu esse insight. Cara, por que eu não crio... E foi assim, por que eu não crio uma marca de roupa onde parte dos lucros vão ser revertidos para projetos sociais tão bons quanto o Basquete pra Vida? E aí eu peguei em cima daquilo ali e comecei a pensar, tá, mas e como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho noção nenhuma de moda, tá, eu já era engenheiro de produção na época, eu já era um estudante formado em engenharia de produção. Por exemplo, a minha mãe é costureira, então eu sei costurar também, porque aprendi com a minha mãe, sabe? Desde pequeno eu sempre curti desenhar, cara, até os meus 12 para 13 anos eu não praticava esporte, eu só desenhava. Desenhava pra caramba. Aí descobri o karatê, fiz um pouco de karatê, e na passada pra ir fazer o meu karatê, eu passava na frente do Secores. Olha que louco. Passava na frente do Secores e aí tinha o Lucas, o Richard e mais vários gurizadas jogando. Fiquei um dia, os guris me deram umas dicas ali, joguei com eles, fiquei 2 dias e tô desde os 14 anos jogando basquete e pretendo jogar até enquanto as minhas pernas funcionarem, eu vou jogar, sabe? Então, foi muito nessa questão, assim, que de uma coisa acontece e abre um leque para outras várias, sabe? Então surgiu a Oka, que é essa marca aí que eu não sabia como fazer, não sabia noção nenhuma de nome, não sabia nem qual era o processo criativo de um naming. Cara, eu não sabia noção nenhuma de como se cria um logo, branding, essas coisas todas aí que hoje eu já tenho uma certa noção. Cara, eu não sabia nada. Eu ganhei de Dia dos Namorados da minha esposa, ganhei de Dia dos Namorados uma mesa digitalizadora, tá? Que eu não sabia usar, eu não sabia que existia o Adobe Illustrator, tá? Eu descobri tudo isso no processo, muito nesse querer fazer isso acontecer, entende? Então, até coloquei uma frase assim, ó, cara, o Anderson, tendo o impulso correto, ele faz as coisas acontecerem, mas tudo tá muito baseado em tu ter aquele motivacional correto, sabe? Então, aí eu consegui fazer o meu logo, pensar num nome, por exemplo, Oka. Oka é um nome que eu tentei vários até chegar no Oka. Oka, na realidade, é a soma de 2 palavras em inglês, que seria o our cause, né? Que seria a nossa causa. Então, tudo tem uma moral, tudo teve um estudo, mas sempre, vamos dizer que o focal point, assim, o norte a ser seguido, assim, cara, não interessa se tu não sabe fazer. Se tu quer fazer o negócio acontecer, vai lá, aprende, pergunta pra pessoas. Pô, Daniel, eu perguntei 1000 coisas e pergunto até hoje. Pô, Daniel, tô fazendo desse jeito, o que tu acha? Bah, Anderson, lê o livro tal. Quando eu leio aquele livro, cara, abre a mente, assim, abre pra outras possibilidades. E aí a coisa começa a rodar, né? E assim vai indo. Então é um caminho muito louco, mas, cara, de muito prazer, de muito aprendizado. E uma das coisas que eu acho mais legal em tentar fazer algo diferente é tu sempre fazer algo que tu pense assim, cara, daqui a 5 anos, dando certo ou não, eu vou me orgulhar dessa trajetória ou eu vou pensar, bah, não valeu a pena? Se a resposta eu vou me orgulhar, vai ser legal pra mim, dando certo ou não,
cara, vai, mete o peito e vai. Sabe que esse negócio do basquete? O basquete te obriga a funcionar de modo individualista e de modo coletivo, né? Tem uma coisa do basquete que é... Eu gosto muito. Eu me dediquei em 2 esportes na vida mais, assim, né? O tênis e o basquete, né? E o tênis, eu gostava de praticar por essa coisa de tu ter que te virar na quadra. Só tem tu ali, cara. Dá teu jeito, entendeu? Perde de forma honrosa ou vira esse jogo e ganha de forma doida, de repente. Mas tá contigo ali. O basquete eu tenho a chance de não estar num dia bom, de repente dizer, cara, me troca, ou o próprio técnico vai ver que tu não tá num dia bom e vai tomar essa decisão por ti. Mas eu vejo muito desse do querer fazer e o aprender no processo como algo muito ligado ao esporte, né? Tem um valor olímpico que eu gosto de lembrar sempre, que é a alegria do esforço. Que é muito conexão com isso, né? Dessa coisa de... Pô, recém passamos por uma Olimpíadas, agora a gente viu muita gente chorando por não ter ganhado, mas muita gente chorando, mesmo tendo perdido, mas valorizando aonde chegou, sabe? E essa galera que valorizou aonde chegou é que entendeu esse valor olímpico. E talvez tem gente que participou de Olimpíadas que nunca vai entender o valor olímpico, nunca vai entender o que significa estar vivendo aquele processo ali, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, de se perceber, né? Sabe que eu conectando com isso aqui que tu trouxe, o quanto que a tua formação em engenharia de produção te ajuda nesse processo de dia a dia, do impulso que tu fala, o quanto que essa formação que tu escolheu te ajudou nesse caminho. Porque assim, vamos só só pra tu ter uma noção da coisa. Minha avó costurava de uma forma excelente. Minha mãe também se vira na costura, várias pessoas da minha família também nesse processo e tal. Eu já ajudei uma pessoa a organizar um dojo de costura. A gente se reúne para fazer dojos de programação, a gente fez um dojo de costura. Mas eu não sei costurar, Anderson. Então, existe uma questão que mesmo que todo mundo coloque aquela habilidade, aquele processo perto de ti, existe ainda uma questão do interesse, né, do querer em relação a adquirir uma nova habilidade aí, né? Então, às vezes, estar disponível não quer dizer que a gente vai buscar aquela habilidade ali. Então, eu queria entender um pouco de ti, assim, o quanto que a engenharia de produção, de repente, ajudou a costurar processos, vamos dizer assim, nesse teu jeito de operar nos projetos também. Cara, é engraçado que, assim, o que é engenharia entre o contato, né? Em primeiro lugar, qualquer faculdade, não só engenharia de produção, o contato que tu tem, que nem eu digo, as faculdades, além da questão de tu criar um networking, conhecer colegas, daqui a pouco vão ser parceiros pro resto da vida em projetos, enfim, a faculdade ela é como se fosse uma grande caixa de ferramentas que é apresentada para ti. Agora, o que tu vai fazer? Ou uma guitarra, cara, pode ter 10 caras, o cara apresenta a guitarra, cada um deles vai tirar uma coisa diferente daquilo. Então eu acho que a faculdade, em primeiro lugar, te ajuda a tu enxergar o que é um martelo, o que é uma chave de fenda, ou enfim, qualquer outra ferramenta. Então tu aprende que existem aquelas ferramentas. Mas agora falando na questão do Anderson, o que ajudou a engenharia de produção? A conseguir quebrar qualquer coisa em pequenos quadradinhos que são mais fáceis de entender. Então eu consigo pegar um processo que o cara olha, é que nem eu digo assim, uma casa é algo super complexo, mas um tijolo e uma tábua não. E a soma de vários tijolos, várias tábuas, com seus ângulos, com suas, enfim, com cimento e todos os outros ingredientes que tem dentro de uma casa, fazem aquele projeto de uma coisa super simples, dominável e entendível, compreensível, se torna uma coisa super robusta e complexa. Então, a engenharia de produção me ajuda muito a quebrar essas coisas. Como exemplo, a costura, se tu olhar para um vestido lindo de casamento, cara, é uma coisa super complexa, eu nunca faria isso. Mas, velho, tudo começa por um ponto. Começa a fazer um ponto. Por depois entender como é que funciona o corte. Então, vamos dizer assim, ter essa vista explodida sobre qualquer coisa, eu acho que é uma grande vantagem que a engenharia de produção me deu. Eu consigo explodir ela e entender, não, é difícil de fazer, ok, mas se eu ir aprendendo coisinhas por coisinhas, é possível de se fazer.
Entrando aqui, o Daniel falou que não sabe costurar, né? Mas ele é programador. Até onde eu sei, ele é programador. E programação, eu já ouvi várias vezes, esse código aqui tá uma colcha de retalho. Eu já ouvi bastante disso. Porque... Então, Lucas, eu já costurei um tempo, então... Costura muito. Porque é uns pedaços, os dados vão trafegando de um lado pro outro, tem que costurar aqui e passar pro outro lado. Tudo é costura. A própria questão de fluxo, né? O livro, se pensar em fluxo de trabalho é costura. Já reformei muita roupa também, hein? Pensando assim. Com certeza. Já fez muito remendo. Mantos gigantes, de senhores gigantes. Mas uma coisa que eu gostei muito de ouvir do Anderson falando, que ele tava passando, indo pro karatê, eu acho que o basquete pode ser mais divertido. E aí acabou colando com essa galera do basquete, né? E se for parar pra pensar o quanto que a gente falou disso no episódio 4, sobre redes, acho que foi no episódio 4, sobre redes, sobre construir a tua rede, sobre as pessoas que estão junto contigo para te ajudar a executar as coisas, né? Tudo que o Anderson falou aqui foi fulano, beltrano, ciclano me ajudou, tal coisa e tal, não sei o que, e com fulano e com beltrano. Isso é uma outra ótima coisa também de se reparar, que a gente não faz nada sozinho de verdade, né? Então, tipo, procurar essas pessoas, né, ir atrás dessas pessoas, quem tá junto contigo querendo executar as coisas. O Anderson deu sorte, digamos assim, de estar junto com uma galera que tava a fim de fazer, tava a fim de aplicar o conhecimento que adquiriu na gringa, trazer pra cá, né? Então até se parar pra pensar, até um pouco Robin Hood, né? Foi lá, pegou o conhecimento dos gringos, trouxe pra cá, pra Restinga, pra ensinar os caras o que tu aprendeu lá, né? Acaba sendo um pouco de Robin Hood também. Achei muito maneiro. Pois é, cara, essa questão aí eu acho que não importa pra que área que tu queira empreender, essa questão de tu estar aberto a buscar o conhecimento que tu não tem com outras pessoas e pedir ajuda e ser estimulado também por elas, né, cara, com esses conhecimentos que tu não tem, é o que desbloqueia. Cara, quantas vezes tu tá bugado ali numa coisa e vem a pessoa que nem sabe muito e te fala uma coisa e destrava tudo, sabe? Abre, assim, aí o negócio flui. Então, a gente não, vamos dizer, aproveitar essa oportunidade e buscar, inclusive, né? Cara, às vezes eu até me achava meio chato, de tipo assim, cara, eu não sei nada de marketing, tá? E eu começava a perguntar para um amigo meu, que é o Mário, que manja muito de marketing. Pô, Mário, o que tu achou disso? Cara, não sei como é que se faz isso. E ele foi me ajudando e me dando dicas. E foi olha só que louco isso, cara. Nesse processo dele me dar dicas, ele começou a se envolver com a minha empresa, começou a curtir o que eu tava fazendo, e hoje ele é sócio da empresa, cara. Começou com um simples, como é que tá esse post aqui pro Insta? Tá bom esse meu texto? Hoje é um baita parceiro, um dos que toca a Oca aí comigo, né? E começou assim, numa troca de ideia, um estímulo um do outro, e aí um acabou estimulando alguma coisa no outro, né, cara? E tudo isso surgiu por ter vamos dizer, a cabeça aberta, né? Porque muitas vezes, e eu vejo muito isso, as pessoas têm medo de dividir as suas ideias. E isso, cara, é uma crença que acontece muito, assim, e limita muito as pessoas. Cara, se eu contar a minha ideia para outra pessoa, pode ser que ela roube. Só que os caras não percebem que transformar uma ideia numa coisa rentável é um mundo totalmente diferente. Tu não vai chegar e falar num bar sobre a tua ideia pro teu amigo e ele vai sair amanhã com o negócio pronto. É uma longa jornada, né? O cara ter esse feeling, eu acho que ajuda muito no processo, assim, de evolução, né? Sabe um lance, Lucas? O negócio da rede que tu falou. O meu processo... Eu conheci o Anderson por causa do basquete, da mesma forma que eu conheci o Mário, né? Eu tava num time de basquete há 10 anos e um dia eu escrevi um texto, eu li esse texto e a única coisa que eu consegui fazer depois que eu li o texto que eu escrevi foi avisar o time de basquete que eu participava há 10 anos que eu tava saindo do time. E aí, a partir daí, eu fui trocando ideia com as pessoas e disseram, tem um time aqui chamado Titios. Cara, chega aí, vem treinar. Melhor nome. Vem treinar com a gente. Tá, o melhor nome. Isso é porque tu não olhou o slogan que tá escrito na camiseta. Tá escrito em inglês, assim, segure a minha cerveja e olha isso.
Então, esse é o nível do negócio. Só pra deixar muito claro. E o Titius tem toda uma linha de moda, cara. Entendeu? Todo o wear da coisa tá disponível. Boné, camiseta, agasalho, mochila, tudo que tu precisar existe do Titius. Mas tem esse lance, cara, de quando eu comecei a conhecer mais das histórias que estavam ali, foi que eu descobri o Mário do marketing, eu fui descobrir que tinha o Anderson com a história da empresa, com as outras coisas que estavam acontecendo. Então, essas relações, para mim, de rede é que fazem sentido, entendeu? Tu querer estar presente com as pessoas, ouvindo o que elas têm para te dizer, porque aquelas ideias ali ressoam contigo e tem uma causa maior do que o ego da presença das pessoas. Não tem uma coisa de comunidade, tem uma coisa de rede. Esse pertencimento, ele é muito importante em tudo que a gente faz na vida, né? E a gente vai se sentir presente e participante quando isso vai conectar. Quando isso conecta, a gente se sente ali, né, funcionando, né, para aquele sistema que está ali. E esse movimento é totalmente necessário, assim. Então, o lance, né, do projeto Basquete para a Vida, né, da empresa, né, todo o lance com as roupas, os bonés, enfim, tá tudo conecta por causa dessa rede que vai se formando. Quando a gente descobre que o coletivo ele precisa existir para que a ideia avance e tenha alguma chance maior de dar certo, né? A gente fala sobre isso em episódios também, né? A tua ideia vai dar certo? Cara, tem bastante coisa para acontecer para talvez a tua ideia dar certo, né? E tem uma coisa aqui, Anderson, que eu queria que tu trouxesse um pouquinho. Como é que foi o teu processo de validação dessas ideias? Sei lá, qual foi o primeiro produto feito? Qual foi a primeira iniciativa feita lá no Secores? O que tu considera esses primeiros passos, né? O primeiro ponto, vamos chamar assim, né? Tu comentou da história da costura. Como é que foi para isso, pra dentro de cada um desses projetos, assim? Cara, eu vou te dizer que foi uma das perguntas mais desafiadoras para mim, tá? Que quando eu dei uma olhadinha, assim, do que a gente ia poder falar hoje, né? Porque, cara, a gente brinca, tá? Ali na nossa comunidade ali da Oca, que a gente tá em eterno modo beta, tá? A gente, por essa questão de ninguém, inclusive eu que sou o fundador, não ter um conhecimento claro sobre o mundo da moda, sobre a indústria da moda, cara, a gente tá todos os dias aprendendo. A gente tem muito aquela coisa assim, implementos incrementais. Cara, aprendemos uma coisa, vamos testar ele e tirar aprendizados. Sabe? É assim, cara, vamos lançar uma linha agora que nem a gente tá... A última linha que a gente tá fazendo é uma coisa mais autoral, mais voltada para explorar a nossa criatividade e que usa rejeitos da indústria têxtil. Então são retalhos de roupa e a gente tá fazendo dessa forma, tá? Então a gente tá em eterna validação do processo. Várias coisas a gente já entendeu que não dava para fazer daquela forma. E a gente sempre tem um filtro para isso, né? A gente tem filtros, eu acho que é legal de, mais do que ver se deu certo ou não monetariamente, a gente tem filtros de tipo assim, cara, isso que tu criou tá entregando um valor pro teu cliente? Sim, então é algo legal de se ficar. Isso tá sendo divertido pra ti fazer, tá te dando tesão fazer isso, ou não tá legal, tá sendo maçante, eu não me vejo daqui a 5 anos fazendo isso, eu vou estar surtado. Então não faça mais isso. Então são vários filtros que estão muito... Porque a gente conversa muito agora, fazendo um outro paralelo de Oca, tá? Com vida. A gente sempre pensa assim, cara, pra ser uma empresa foda, desculpa o termo, foda pro cliente... A gente tem que ser foda na parte interna também. Não adianta a gente ter um produto lindo, maravilhoso, e dentro da empresa não tá legal, entendeu? O clima não é legal, as pessoas não estão afim de fazer o que estão fazendo, sabe? Até porque é o seguinte, não foi por dinheiro que eu entrei nessa loucura toda. Tá? Até porque eu trabalhava numa indústria, eu tinha um emprego teoricamente estável. Às vezes eu falo, né? Que eu vinha no plano padrão, né? Estudar, se formar na faculdade, entrar num bom trabalho, ganhar dinheiro, comprar casa, sabe? Eu tava naquele caminho tradicional. E aí um dia aconteceram coisas lá, eu meio que espiroquei e aí saí pra fora, né, cara? Aí eu saí pra fora da curva e a coisa não tem mais uma linha de raciocínio a ser seguida.
o grande lance é isso. Eu criei, e a nossa equipe, a nossa empresa criou filtros que são aquelas barreiras para ver se o que a gente está fazendo faz sentido para nós e para os clientes, sim ou não. Muito mais voltado para esse aspecto do que o aspecto financeiro. Até porque a gente entende que o financeiro é uma consequência da gente estar feliz no que está fazendo, né? Porque daí tu entrega uma coisa que tem um valor muito maior. Tem um documentário muito bom que o cara fala a mesma coisa para falar da Batalha do Passinho, que é um jeito de dança, né, da galera do Rio de Janeiro. Acabou exportando para outros lugares também, mas a galera do funk do Rio de Janeiro. E aí o cara começa o documentário falando, então, o vídeo que mais bombou, desculpa o termo, passinho foda. E aí ele continua falando, cara, a mesma pegada, assim, do princípio das coisas, né, mano? Tipo, enfim, de entender, de ir atrás, de ter que gostar do que se faz, né? E essa galera gostava muito do lance do passinho, enfim, teve várias competições e tal. E é muito louco como o que tu trouxe, tipo, claro que a gente entende que existem muitas pessoas que não têm a possibilidade, né, de fazer o que gosta, né, de investir o tempo, investir o seu dia nas coisas que gosta, né, mas também é muito legal ouvir as pessoas que podem ter isso e executam e transbordam isso para outras pessoas também, né, tipo, quem tu consegue aplicar o que tu gosta na questão de moda e tu consegue transbordar isso para a questão do basquete e ajudar as pessoas a ter também essas capacidades, essas possibilidades que tu teve pro basquete, né? É muito legal ouvir as pessoas que fazem o que gostam de fazer, sabe? É simples. Eu tava fazendo isso e deu certo, né? Mas quantas outras coisas também tava fazendo e deu errado? Tu, até trazendo um pouco do se a tua ideia vai dar certo ou não, né? Tu tinha essa visão de vou validar uma ideia, ou era uma coisa tipo, vou fazer isso porque é o dinheiro que eu tenho, é o tempo que eu tenho, sabe? Tipo, tu buscou essa restrição, ou essa restrição já acontecia normalmente contigo, né? Eu acho que isso é um ponto de vista maneiro, assim, de pegar. E uma outra coisa é a tua formação mais oficial, assim, digamos, né? Pensando na questão mais padrão, digamos assim, tu entende que essa formação, ela ajuda nessas outras coisas também? Tipo, claro, a faculdade tu comentou que são as ferramentas e tal, mas além disso, assim, o que tu olha pra trás, assim, consegue ver essa formação e o que tu conseguia enxergar essa validação, né? Que tu tava realmente tentando validar algo. Cara, assim, ó, uma das coisas que mais fez eu gostar do podcast de vocês, porque eu vi o Daniel lançando um podcast novo, cara, que empresa mínima viável, gostei já do nome, e aí eu comecei a ouvir o podcast de vocês, e eu não me lembro se é no primeiro episódio, tá? Mas foi bem no início. Vocês falaram 2 termos que me abriram, me chamaram muito a atenção e fizeram que eu ouvisse todo o resto, tá? E eu só tive, vamos dizer assim, só surpresas positivas de tudo o resto que eu ouvi. Mas foram 2 frases muito legais e que me chamaram a atenção, que foi a primeira. Vocês são meio contra o empreendedorismo de palco. Isso já... Opa, esses caras aí já estão falando comigo. E meio que contra a ideia daquele empreendedor Rocky Balboa. Outro termo que acho que foi o Daniel que trouxe e eu achei muito legal. Eu tô falando aqui de propósito, tô aqui falando de fazer o que gosta, de flores, de borboletas voando, de unicórnios, sabe? Mas, cara, fazer o que tu gosta, ele exige várias coisas desafiadoras. Cara, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E até hoje, é uma luta diária de tu pensar assim, cara, se eu estivesse numa empresa formal, eu estaria ganhando 3 vezes o que eu ganho hoje. Mas de repente eu não ia ser um cara com os contatos que eu tenho hoje, com o networking que eu estou criando hoje, né, com as experiências que eu tenho hoje. Por exemplo, se eu estivesse numa empresa formal, eu não ia estar batendo esse papo com vocês nesse podcast hoje, tá? Então, a todo momento, várias coisas, Lucas, tu fica dividido, né, cara? Tu fica naquela coisa assim, cara, beleza, vamos apostar, vamos apertar o cinto, não vamos sair final de semana, não vamos, sabe, várias coisas com aquele norte lá, aquele farol lá, aquela luz piscando. Um dia tu vai fazer isso que tu gosta, que tu acha show, que tá te fazendo feliz, e tu vai poder sobreviver com isso. Então,
é uma coisa que tem que ser falado, e eu gostei muito dessa coisa pé no chão de vocês, de que o empreendedorismo tem isso, né, cara? Tu tem que abrir mão de certas coisas. Cara, quantas vezes vocês se pegam aí 11 da noite trabalhando? Pô, será que tá vendo um filme no Netflix ou com a família não seria melhor? Não seria mais tri? Não seria legal descansar também? Mas aquilo, né, cara? São coisas que tu tem que abrir mão, tendo um olhar lá no futuro para o que tu quer para ti. Então, uma coisa que eu tinha muito claro, o que eu queria para mim, Lucas, que era fazer alguma coisa que eu tivesse orgulho, que eu pudesse me levantar todos os dias com tesão de fazer. E lá no começo, quando eu comecei a ideia da Oca, fazendo um outro parênteses assim, que tu me perguntou nessa questão da validação e se eu tinha um deadline, né, pra coisa acontecer. Sim, eu tinha uma reserva financeira que dava ali 6 meses, né, e cara, dentro daquilo ali eu pensei, eu tenho que tentar fazer a coisa acontecer dentro de 6 meses. E em 5 meses e meio, eu tinha estudado um monte de coisa, tinha aprendido a desenhar, já tinha criado o nome, já tinha aprendido como é que se registra uma marca, que eu nem sabia que existia o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso tudo eu aprendi também. Cara, YouTube, uma dica que eu dou para todo mundo, tem dúvida, joga lá no Oráculo. Eu tinha um professor lá de programação 1, que o cara falava, perguntem ao Oráculo que tudo sabe. Joga no Google, joga no YouTube, cara, tu aprende qualquer coisa lá. Não tem como não aprender alguma coisa. Então, eu tinha esse deadline e tinha várias coisas que eu tinha que desenvolver. E outras várias que eu não sabia que eu tinha que desenvolver e fui aprendendo ao longo do tempo. Mas sim, aí chegou lá nos 5 meses e meio, eu tinha a coisa formada e já lancei a primeira camiseta da Oca no mercado. E aí começaram outras várias aprendizados, modelo de venda, como eu ia vender. Comecei vendendo para as pessoas próximas, daqui a pouco acabaram as pessoas próximas, tipo, meus parentes todos têm 50 camisetas da Oca cada um. Então esgotei aquela fonte, fui para outras, vou vender online, aí criei todo um e-commerce, sabe? E assim, cara, cada ação gera uma reação no sentido mais puro e amplo da palavra, assim, cara. Então, e até hoje a gente continua isso, vamos criar uma estratégia tal. Aí daquilo surgem várias outras ramificações. E tá tudo bem. A gente curte isso, essa é a parte boa da coisa. Tem que gostar, tem que ser divertido, senão não tem nenhum motivo pra fazer. Tu não vai conseguir fazer por 5 anos, que nem tu falou. Adorei isso, eu vou usar essa frase. Eu continuaria fazendo isso por 5 anos, se for sim, se for não, vou começar a usar isso aí, muito bom. Pelo menos 5 anos. É que assim, eu tinha isso, né, cara, muito claro. Eu tenho que criar um filtro que é aquela pra ver se tá fazendo sentido ou não, porque como eu tenho essa minha criatividade caótica, até esse dia eu aprendi uma frase e achei muito legal que o Mário usa muito comigo, né? Que ele, cara, o que tu prefere? Empurrar burro ou travar louco? E o Mário acaba me travando muito, né? E aí eu também tenho que me travar, né? Eu tenho que ter esses mecanismos pra me travar. E esse filtro é um deles. Cara, será que eu vou conseguir? Será que vai ser legal eu estar nessa linha de raciocínio daqui a 5 anos? Será que eu vou aguentar fazer isso durante 5 anos? Adorei. outra que eu vou usar com certeza. Eu prefiro controlar louco do que empurrar burro, com certeza. Empurrar burro é foda, mano. Empurrar burro não tem como. Eu curti. Sabe o que eu queria partir um pouquinho aqui pra gente falar um pouco, Anderson? Tu tem atuado com a famosa sigla ALI, né? Agente Local de Inovação. O que é esse negócio? Pra que serve? Cara, olha como é que são as coisas, né? Uma grata surpresa aí na minha vida. Eu não conhecia também, assim como tá me perguntando, eu não conhecia o que significava essa sigla ALI. E olha que louco. A Oca, né, como tá no início de vida, é bem complicado, né, a gente se manter só com esse negócio, né, porque é um negócio que tem todo o quê de aprendizado, essa coisa do propósito, então ele meio que ele vai pro lado contrário do retorno a curto prazo, né. Se tu quer fazer uma coisa legal, uma coisa que tu vai ter prazer, tende-se a tu plantar e demora-se um pouco mais para colher e tá tudo bem também, né, não tem como acelerar esse processo porque ele tem, vamos dizer que ele quebra várias, ele rompe várias barreiras esse modelo de negócio, barreiras pessoais da equipe, do Anderson,
barreiras com as pessoas. É um negócio que tem um nicho específico, não é todo mundo que curte causas sociais e que se engaja nisso, né? Inclusive, uma das nossas vontades é democratizar isso, né, para que mais pessoas possam ter contato. Então, eu precisava de uma fonte de renda, né, para tocar a vida. E eu tenho família, tenho filho, tenho contas para pagar, né? Nem tudo são flores, né? Não dá para viver só de amor e só de né, aquela coisa bonita. Então, eu tava no Facebook, cara, do nada, assim, uma professora minha da faculdade, que eu sou amigo dela no Face, ela, de vez em quando, ela coloca no perfil dela algumas oportunidades de trabalho, né? E aí, entre elas, estava lá um concurso pro Ali, do Sebrae, aquela coisa toda. E eu olhei, cara, e aí, o que é isso, né? Abri e comecei a ver e, cara, tinha tudo a ver comigo. Tinha tudo a ver comigo, a questão de home office, de horários flexíveis, que era uma coisa que eu já vinha desempenhando na Oca, né? Essa coisa do home office e de ter essa flexibilidade, de não ter que mais bater cartão para dizer que tu tá sendo produtivo, nada contra quem trabalha com horários mais fechados, mas eu prefiro, assim, oscilar o meu horário. Eu acho que eu consigo aproveitar mais do Anderson sabendo onde eu sou mais produtivo e onde eu não sou mais produtivo. Tá? Então eu comecei a ler sobre aquilo. O que é o Agente Local de Inovação, tá? Ele é um programa em parceria do Sebrae com o governo federal, tá? E a ideia é tu promover a inovação dentro de micro e pequenas empresas, tá? Por meio de uma metodologia que está sendo, vamos dizer, melhorada há anos já. Esse Ali não é uma coisa nova, tá? Já tem alguns anos, eu não me lembro quantos anos tem ao todo. Mas ele vem, vamos dizer, melhorando a metodologia. Então a gente, a cada ciclo de 4 meses, a gente atende 25 empresas onde a gente aplica essa metodologia, que nada mais é que um ponto de partida para tu estimular. Eu digo para os empresários, cara, eu sou só um instigador, um provocador de coisas que tu vai conseguir mudar dentro da tua empresa. Então a gente traz ferramentas de inovação, processos ágeis, o que se fala muito aí no meio da programação, né? Gerenciamento ágil, aquela coisa de experimentação, e bate muito comigo, né? Com a minha proposta assim, de vida. Então, está sendo muito legal a experiência, porque a gente traz isso, a gente traz para o empreendedor, vamos dizer, aquele cara, e não tem distinção nenhuma. É o pessoal de uma mecânica, é o cara de uma padaria, é o cara do mini mercado, é o cara de uma empresa de TI. A gente atende também empresas de TI, não tem custo nenhum, já fazendo, vamos dizer, uma propaganda do projeto, tá? Não tem custo nenhum para o empresário, ele tem um custo projeto e não é barato, só que ele é todo subsidiado pelo governo para justamente fomentar a inovação dentro de qualquer tipo de negócio, né, cara? Então a gente traz várias ferramentas para o empresário, cada encontro nosso tem uma dinâmica pré-estabelecida, e desse encontro, isso que é louco, eu aplico 25 vezes a mesma dinâmica em 25 empresas. Cada uma delas é diferente. E cada uma delas a gente tem discussões diferentes e insights diferentes. Então é muito louco isso, né? Porque tu começa com o mesmo estímulo, falando mais uma vez estímulo, né? Como volta essa palavra no nosso papo de hoje. Tu vem com o mesmo estímulo e cada um dos 25 empresários que eu tô atendendo nesse ciclo tem uma resposta diferente. E tem um projeto diferente, tem problemas diferentes. Então, cara, pra mim, quando eu vi essa oportunidade, foi muito legal, porque eu vi, cara, vai ser a oportunidade de eu conhecer a cada 4 meses 25 histórias diferentes, 25 realidades diferentes. Cara, o ganho que eu vou ter de aprendizado, eu acho que eu vou estar, Anderson, ganhando mais do que eu vou estar... eu até falo às vezes pros empresários, cara, eu tô ganhando mais do que vocês com a consultoria. Vocês estão me ensinando mais do que eu ensino pra vocês. Então, cara, inclusive eu deixei a Oca muito mais na mão dos outros sócios, e eu tô me dedicando a ter mais estímulos ainda com o Projeto Ali. Hoje eu me dedico só ao Ali. Hoje, na Oca, eu sou um porta-voz, eu sou um cara que conta as histórias e que tá sempre tentando ajudar quem tá tocando ela na vida real, mas eu me dedico hoje ao Ali porque eu entendo que é uma oportunidade de eu aprender muito com quem já tá fazendo a coisa lá na vida real, né? Então eu aprendo pra caramba com os caras. Muito maneiro essa questão de todo o custo ser subsidiado pelo governo, né?
Acho que quem tá escutando aí os outros episódios sabe um pouco do quanto eu acho isso o quanto eu acho isso importante, porque assim como estão te subsidiando esse custo, né? Tu começou falando da questão das faculdades nos Estados Unidos, que também são subsidiadas pelo governo, né? E aí tu percebe a qualidade esportiva dos caras e a nossa qualidade esportiva. Aí a mesma coisa é isso, né? Quanto mais investimento a gente tiver na formação das pessoas para o empreendedorismo, melhor vai ser a economia do país. Então as pessoas podem pensar, o governo não tem que ficar ajudando essas coisas. Pô, mas está ali fomentando a economia, fomentando a inovação, é para isso que serve, né? Para isso que serve. O Sebrae, no geral, ele tem outros projetos, né? Como que as pessoas podem se beneficiar do Sebrae como um todo, assim, Anderson? Além desse teu papel de agente local de inovação, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, assim, o que elas, né, como que funciona o Sebrae, se a pessoa não conhece, tal, como que... O Sebrae, ele se não é, tá, não vou falar com certeza, porque eu não tenho certeza, um dos mais antigos, se não o mais antigo, fomentador do empreendedorismo aqui no Brasil, né, cara? Ele sempre teve essa preocupação em levar informação e formar pessoas mais preparadas pro empreendedorismo e para empreender, né? Hoje esse papo que a gente está tendo aqui também tem essa pegada de ajudar as pessoas que querem, enfim, empreender, querem tirar as ideias e os sonhos do papel, né? E o Sebrae já vem fazendo isso há muito tempo e com muita propriedade. E o que eu acho legal, assim, do Sebrae? Que ele é uma oportunidade, assim como eu falei lá da faculdade, que é uma oportunidade de tu conhecer ferramentas e descobrir que aquela ferramenta existe, o Sebrae ele é uma grande porta de entrada para tu conhecer técnicas, ferramentas, termos que tu não conhecia, porque daqui a pouco daquele termo que tu aprendeu no Sebrae, tu pode pesquisar e tu vai ter muito mais contato com aquele conteúdo. Outra coisa que é legal do Sebrae também, ele te ajuda por meio de todos os cursos que ele tem, consultorias, algumas são pagas, tá? Sempre com valores muito competitivos e até com vários descontos para empreendedores, dependendo do teu tamanho de empresa. Mas existem centenas de consultorias gratuitas, muito material no site, sebrae.com.br. É só acessar ali que já consegue muito material gratuito, tá? Mentorias, canal no YouTube, tem um material bem robusto, bem completo. Mas o que eu acho legal do Sebrae? Muitas vezes o empreendedor, vamos dizer que, e eu vejo hoje, né, com essa visão de consultor, agente local de inovação, que é um cara que teve vários anos trabalhando numa indústria, num comércio específico, e aí ele se sente encorajado a abrir o seu próprio negócio naquele segmento. O cara trabalhou a vida inteira numa mecânica como empregado. Aí chega um momento que ele fala, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ter a minha mecânica. E o que acontece? Tu entra numa empresa tendo um conhecimento técnico sobre o que tu vai desempenhar muito grande. O cara é um baita mecânico. Isso não tenha dúvida. Mas e os outros aspectos do empreendedorismo? Finanças, marketing, as vendas. Então o Sebrae te ajuda a tu enxergar o todo. Quando tu parte de um cara especialista em mecânica, vamos deixar ele como exemplo, e ele não enxerga as outras facetas do negócio, sabe? Então aí tu é um cara super bem qualificado, que tem um know-how imenso, só que tu não consegue às vezes tocar o teu negócio porque tu não tem as outras ferramentas de apoio do negócio. E o Sebrae ajuda muito o cara a enxergar, poxa, para mim ter a minha mecânica eu tenho que controlar os meus custos. Para mim ter a minha mecânica, eu tenho que fazer um marketing disso, eu tenho que vender esse serviço para as pessoas. Então o Sebrae ajuda muito ao cara ter essa visão de que não é só aquilo que tu entrega lá na ponta final. Né? Dá quase para dizer que o Sebrae ajuda a que a pessoa enxergue a empresa mínima viável que ela precisa ter para poder rodar. Perfeito, perfeito. E eu gostei muito desse episódio aqui, cara, eu vou te dizer. Ouvir essas histórias aqui, né, o processo de pensar é caótico. Não, existe um processo, existe uma constante, existe uma busca, né, Lucas, do que a gente vem escutando aqui das histórias. E esse conceito do Ali, ele é um conceito
disponível para qualquer pessoa que se sente habilitada a poder ensinar outras pessoas, seja cobrando ou fazendo isso através de algum processo de bolsa, gratuidade. Você está disponível para poder ajudar outras empresas ou pessoas no seu caminho de descoberta. Isso vai ser super importante. E esse movimento que o Sebrae faz, ajudando as pessoas que estão ali tentando colocar o seu projeto à tona, né, que estão rodando já uma empresa e tentando colocá-la num outro patamar, isso é show de bola, cara. E ao tempo que permite também profissionais, e é um pouco disso que eu vejo o Anderson trazendo, também se qualifica conhecendo diferentes histórias, porque esses mashups, essas junções que a gente vai tendo das histórias é que eu vejo que vão acabar criando esses diferenciais depois, né? O que a gente acaba construindo a nossa ideia. Eu gosto muito do processo de estar em sala de aula ou colaborando, contribuindo, né, com esses trabalhos de mentoria, porque eu aprendo muito, é bem nessa linha do que o Anderson traz. E eu vivo às vezes histórias que eu não teria chance de viver por um projeto meu, eu acabo vivendo por um outro projeto. Eu tenho que ajudar a resolver problemas que eu nunca passei pela minha vida antes, mas a minha bagagem vai me ajudar a construir esse processo. E é muito do que eu falo do lance da prática. Você tem que estar praticando. Se tu tá praticando, tu vai passar por situações, né? Pela situação problema que talvez te leve para a solução, né? Deixa eu te contar agora, tu falou isso, eu achei interessante. Tu vê como é que são as coisas, né? Cara, não foi uma nem duas vezes, tá? Que eu já contei do teu case de como é que tu faz as tuas mentorias. Falei mais de uma vez já, inclusive teve caras, tipo, dentro dos segmentos deles, caras com muito conhecimento técnico e não estavam conseguindo criar um produto para entregar pro mercado. Eu falei, cara, eu tenho um amigo meu, Daniel, que olha a sacada que o cara faz. O cara cria uma mentoria, tá? Ele chama pessoas que ele entende que iam se beneficiar daquele assunto, e ele fica trocando ideia com os caras, e os caras trazem para ele, tá? Isso, e ele dá o conhecimento dele de graça para esses caras, então tem uma troca super justa, e isso que eu acho mais bacana do trabalho é que tem uma troca justa. Eu tô dando meu conhecimento que eu demorei lá 20, 30 anos para adquirir, de graça para esses caras, e eles estão trazendo as dúvidas do mercado para mim. Quando eu tiver que lançar um produto, eu já sei o que o mercado precisa. Entende? Então é uma troca super justa e eu tô... Cara, não, eu acho que foi mais de 3 caras, eu já incentivei de fazer isso. Cria um grupo de mentoria, ajuda os caras com que tu conhece e aprende o que o mercado tá precisando hoje. Se tu tá tão fora do mercado, né, tu tá sentindo que tu teve muito tempo fazendo uma coisa e quer fazer outra, então, cara, te joga no mundo e deixa ele ver o que ele retorna pra ti, né? É isso aí. A gente sempre tem uma habilidade nossa que tá ali, disponível, que outras pessoas poderiam estar acessando ela e ganhar com isso, né? Vou dar só um exemplo, Luquinha, pra tu sacar o lance aqui. Em algum lugar, solto na internet, uma frasezinha solta, eu vi uma pessoa dizendo que gostava de fazer vinhetas. E aí eu cheguei assim e mandei uma mensagem pra essa pessoa. Eu li em algum lugar que você gosta de fazer vinhetas. E aí basicamente encomendei 6 vinhetas, né, para as minhas lives e tal, os canais que eu tenho todos lá que eu tenho que gerir. Eu fiz algumas vinhetas, mas sabe quando eu cheguei naquele momento assim, tá bom, eu já sei fazer uma vinheta, não quero mais fazer vinhetas, né? E aí assim, Gui Grasotin ganhou mais um cliente por mais um tipo de habilidade diferente que ele tem. Mas é muito disso, cara. Às vezes só o fato de a gente falar que tem uma habilidade, ela nos habilita a que as pessoas se conectem com a gente e queiram trocar ideia, né? E esse lance da mentoria, André, só pra tu ter uma noção, eu já ajudei a lançar vários concorrentes. E recentemente eu perdi um cliente para esse cara que eu ajudei a se formar como mentor. Eu achei o máximo. Eu pensei, cara, que fenomenal, cara. Tipo, entendeu? E aí eu falei, não, meu, vai em frente, cara, manda ver, entendeu? Que eu tenho que poder contar essa história. Tu vê, olha que louco isso agora, tu vê, mais um estímulo aí disso que tu contou. Cara, lá no início da Oca, agora só fazendo, vamos voltar a fita um monte, assim. Lá no início da Oca, quem tocava era eu e a minha esposa, que já trabalhou em loja, tinha uma noção de vendas e tal, e a gente tocava junto. E quando veio a pandemia, cara, tipo, as nossas vendas e o mercado de moda, como numa forma geral, caiu mais de 90%.
né? Porque é um artigo que não é de necessidade básica, enfim, e as pessoas estavam, né, segurando o que podia. Cara, e aí eu cheguei e fiquei em casa assim, beleza, e agora o que a gente faz, né? Pô, quando eu tava me firmando no negócio, entendendo que aquela ali era a linha de raciocínio, veio a pandemia e me deu uma voadora ou uma rasteira aquelas de capoeira, assim, que o cara cai com os dois, com a paletão no chão, né? Que nem diz o outro. Cara, e aí eu não sei da onde que surgiu que eu comecei a ler sobre acho que eu tava lendo um blog de empreendedorismo e eu ouvi falar na tal da Dobra. Não sei se vocês já ouviram falar na tal da empresa Dobra. Claro, minha carteira é da Dobra. A minha é de uma tipo Dobra. A minha carteira é da Dobra com um desenho feito pela minha filha. O conceito da Dobra é tão maneiro que a minha não é da Dobra, mas é de alguém que pegou o exemplo que a Dobra dá e fez e conseguiu fazer uma grana em cima e tava vendendo na rua. Daí foi aí que eu comprei a minha. É tipo uma Dobra. Era bem isso, Lucas, que eu ia falar, que ele falou de que ele deu a mentoria pro cara e o cara roubou, entre aspas, um cliente dele. E olha só que louco, antes de falar disso da Dobra, tá? Aí eu tava lá aqui em casa, assim, o que eu vou fazer agora, né? Aí descobri a Dobra e eles tinham um curso hackeando a Dobra, tá? E aí eu comecei a ver o tal do curso, que era de grátis, tá? E comecei a ver os caras explicando tudo o que eles faziam, desde o software que eles utilizam, estratégias que eles utilizam. E ali nesse curso, eu tive o contato com questões de organização orgânica, de holocracia, de outros frameworks de relacionamento de trabalho, né? E era uma coisa que eu tinha um sentimento que eu buscava muito dentro da minha empresa, da felicidade no trabalho, de propósito. E quando eu tive contato com aquele conhecimento, cara, eu surtei, assim, me deu um blow my mind, assim. E aí eu fui muito atrás disso e hoje, e aí comecei a buscar outras pessoas para trabalhar na Oca, porque eu entendi que só eu e a minha mulher a gente não ia conseguir dar a riqueza que a nossa proposta de negócio precisava, tá? Então foi a partir desse contato com a Dobra que eu tive. E a Dobra tem esse conceito de abertura total. Eles mostram todos os processos, tem muito a ver com a questão de abundância também, o conceito de abundância, né? Quanto mais tu dá, mais tu vai receber. E as carteiras dele, qualquer modelo de carteira, tu entra no site deles e tu pode baixar o modelo da carteira e tu pode criar uma empresa que vende carteira pela metade do preço, né? E olha que legal, eles falam assim, cara, a gente já lançou vários concorrentes, os caras vendem carteira igual a nossa, tudo igual ao nosso, pela metade do preço. Mas nesse processo, a gente também, lá na Bahia, eu acho que teve um projeto social que pegou nossos modelos de carteira e estão vendendo as carteiras e gerando dinheiro para o projeto deles. Então, mesmo que tenha pessoas que peguem aquele conhecimento e levem para um lado não tão legal para nós, pode ser que pessoas se beneficiem para o lado bom, né? Então, tu falou isso e me lembrei todo o exemplo da Dobra. A gente começou consumindo o conteúdo da Dobra, tá? Conhecendo eles, consumindo esse conteúdo, aprendendo esses conceitos. Hoje, a gente é parceiro da Dobra numa curadoria de marcas do bem que eles têm, que é a tal da Feirinha da Dobra. Então, nós, Oca e mais algumas empresas, a gente está nessa curadoria de marcas do bem deles. A gente já conheceu a Dobra, a gente é parceiro da galera da Dobra, eu já fui lá, passei a tarde com eles, tomando cerveja lá com os caras, trocando ideia, aprendendo mais. Semana passada eu estava numa mentoria, onde um dos caras me falou, muito tri essa tua ideia, essa última ideia da Oca que a gente teve, porque a gente está sempre assim, a nossa ideia é fazer com que as pessoas façam o bem na prática, tá? Que a pessoa, não só, tipo, Criança Esperança, nada contra Criança Esperança, mas tu vai lá e só faz uma doação no Criança Esperança, tu vai lá e abre a tua carteira e dá dinheiro. A ideia da Oca é que o cara faça o bem, meta a mão, porque a gente entende que isso é o que transforma. Tu ir lá e doar um negócio para alguém, ou participar de um evento, sabe? Isso que gera uma transformação interna na pessoa. Então a gente tá sempre quebrando a cabeça de como fazer isso de uma forma escalável. Como é que a gente vai fazer que as pessoas façam o bem na prática de forma escalável? A gente já tentou várias coisas, tá? E agora a última foi, a gente criou todo um material de apoio, de marketing,
peças de comunicação, até o copy para o cara mandar pelo WhatsApp, tudo que tu precisa para criar uma mini campanha do Agasalho. Então tem todo um e-book com passo a passo. Por quê? Porque agora a gente consegue chegar em várias outras pessoas que a gente não chegava de outra forma, né? Então a gente conseguiu criar um modelo escalável de fazer o bem, né? E aí na mentoria da Dobra, que eu fiz essa volta toda para falar, que eu tava na mentoria e os caras disseram assim, tá muito foda o material de vocês, mas só que vocês colocaram como um produto de venda no site. Ninguém vai baixar isso aí. Cara, faz uma landing page, que vai dar muito mais resultado. Cara, eu passei o sábado inteiro fazendo landing page e agora ficou legal, agora tá rodando muito melhor. O pessoal tá se pegando muito mais isso, né? Então é aquela velha coisa que a gente tá discutindo de que ter o estímulo certo ajuda muito, né? Excelente. Estou satisfeito, Lucas. Que legal que chegamos no assunto da campanha do Agasalho, que eu tava com a aba aberta aqui, lendo a landing page, e inclusive parabéns por ter feito ela num dia só. Tá muito maneiro. Valeu. Eu ia perguntar sobre essa campanha do Agasalho, como é que funcionou e tal. E, bom, que chegamos no assunto. Eu tô completamente satisfeito também, Dani. Adorei conhecer a história do Anderson. Me identifiquei em muitos pontos mesmo. Inclusive, usei em terapia, algumas semanas atrás, a palavra estímulo, e foi a palavra que ele mais falou agora, e inclusive me deu vários estímulos para várias coisas que eu tava aqui também na cabeça, e estavam numa gaveta escondida aqui, e aí voltou tudo. Obrigado, Anderson, por ter trocado essa ideia com a gente aí. Com certeza me estimulou a fazer algumas coisas aí que eu também já tava na cabeça. Vou te dar um ping aí pra gente trocar ideia, com certeza. Quero saber esses conhecimentos aí que tu tem aí. E muito, muito, muito interessante. Obrigado, Dani, por ter apresentado aí, por ter trazido o Anderson pra gente trocar essa ideia. É perfeito, encerrou a temporada perfeitamente. A gente falou de trabalhabilidade, a gente falou sobre rede, a gente falou sobre validação, a gente falou sobre fazer 2 projetos ao mesmo tempo, mais de um projeto ao mesmo tempo, para poder ter uma grana de um e aplicar o que tu gosta no outro. O Anderson é o empresa mínima viável melhor possível que a gente poderia ter para encerrar essa temporada. Obrigado de verdade, Anderson. Obrigado de verdade, Dani. É isso, cara. Eu acho que é interessante a gente poder trazer as pessoas que estão fazendo as coisas acontecer, né? E quando a gente fala do empresa mínima viável, quando a gente fala de prática, quando a gente fala do fazer, quando a gente fala do teste, da validação, é desse tipo de estrutura que a gente tá falando muitas vezes, né? E mais uma, né, tu me agradeceu, Lucas, mas a gente diz o seguinte, tem que agradecer ao James Naismith, é o cara que tem que agradecer. Se não tivesse inventado o basquete, talvez eu não conhecesse o Lucas, o Anderson aqui, entendeu? Então, é toda uma conjunção esportiva. Tem toda uma costura da história para chegar até aqui, com certeza. É isso aí. Cara, agradecer demais aí pela oportunidade. Se tem uma das coisas que eu gosto muito é de bater papo, acho que o pessoal aí notou, né, que eu falo pra caramba, mas sempre vamos dizer assim, com a ideia de passar conhecimento, de ajudar. Sou muito parceiro para quem quiser trocar ideia, por favor. Tô sempre à disposição, tamo juntos, muito fechado nisso aí. Agradecer, né, todo esse histórico aqui nosso com os episódios, Lucas, dessa temporada aqui. A gente tem na descrição desse episódio aqui um monte de links aí para você poder contactar o Anderson, né? Todas as marcas, livros que a gente comentou aqui de algum jeito vai estar ali, né? Campanha do Agasalho, enfim, vai estar tudo disponível aí para você poder fazer acesso, e agradecer de novo a participação aqui do Anderson, sucesso aí nos projetos. Eu acho que quando esse episódio sair, eu vou ter tomado a minha segunda dose da vacina, Lucas. E eu gravarei aqui o que eu disse para Anderson na nossa conversa pelo celular, que era o seguinte: a primeira quadra de basquete que eu vou pisar pós-vacinação, pós-segunda dose, vai ser a do Basquete para a Vida. Então está gravado aqui também. Será muito bem-vindo lá no templo máximo do basquete. Aí. Muito bom. Muito, muito bom também. Eu só não vou colar junto porque a minha vacina vai demorar umas semaninhas a mais, né? O ônus do bônus aí, de ser mais jovem, é esperar mais tempo pra vacina. Mas é isso aí, assim que eu tiver vacinado também, vou colar lá pra conhecer. Quero conhecer com certeza. E quero conhecer a sede da Oca aí também, quero ver todo o rolê, quero conversar sobre
sobre a questão de Sebrae também. E tô me convidando, vou colar junto, tô nem aí. Por favor, pode vir que vamos poder trocar várias ideias e vai ser um prazer, meu. É isso aí, pessoal. Compartilha esse episódio aqui, segue aí assinando, fala lá na nossa comunidade o que vocês acharam desse episódio. Vamos seguir conversando, vamos manter vivo aí o bate-papo. Isso aí, brigadão também, mais uma vez, todo mundo. E encerramos essa temporada com uma agulha de ouro, digamos assim, não uma chave de ouro. Muito bom. Belo ponto. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Rádio Trama. Radiotrama.com